estudante do 8º ano do ensino fundamental. Aqui a professora Lili, comigo está o Hermes e a aula de hoje é sobre semelhança de triângulos. Está na semana 4 do PET do 3º bimestre, página 34. As habilidades são demonstrar as propriedades de quadriláteros e resolução de problemas. Semelhança de triângulos, a ideia de semelhança, né, de triângulos, nós temos várias figuras que são semelhantes, correspondentes, né? Esse aqui mostra uma ideia de como que eu posso ter triângulos semelhantes. Aqui eu tenho um triângulo, deixa eu pegar a canetinha. Aqui eu tenho um triângulo ABC. Esse lado é o AC, esse lado é o BC. Então eu tenho um triângulo e passei uma reta paralela a esse lado aqui, que é o lado de BC. Essa reta paralela formou dois triângulos semelhantes. Então, eu tenho aqui essa medida BC, que é 6 centímetros, dividido por essa medida aqui, que é de 3 centímetros, forma a razão. Essa razão é 6 dividido por 3, medida do lado maior do triângulo maior, dividido por esse lado do triângulo menor. Os dois lados paralelos, eu tenho a razão igual a 2. Esta razão pode ser verificada em várias situações. Outro exemplo é se eu pegar essa medida aqui e dividir o lado AB pelo lado AD. Esse lado todo dividido por esse também vai dar 2. Se eu pegar este lado AC e dividir pelo lado AE, também eu tenho essa constante, 2. Vamos verificar isso nos exercícios. O exercício 2 mostra dois triângulos. Então, existe uma paralela aqui, olha. Nesse lado é paralelo a este. Se esses dois lados são paralelos, eu posso usar a propriedade em que eu tenho uma relação em x, que é este lado do triângulo, dividido por este lado, eu tenho 18 dividido por 7. Então, eu posso até calcular a constante, posso fazer de várias formas. Aqui, no caso, eu fiz uma equação do primeiro grau. Como? Multiplicando 7 vezes x dá 7x. E o 14 vezes 18 dá 252. 252, eu passei o 7 para cá, dividindo, 252 dividido por 7 dá 36 centímetros. Então, eu tenho 36 dividido por 18, eu posso verificar. 36 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 18 é igual a 36. Então, se eu fizer essa relação aqui, olha, esse lado dividido por esse dá uma constante que é 2. E se eu pegar 14 dividido por 7, também vou ter esses lados, né, proporcionais. 14 dividido por 7, que também vai ser igual a 2. Triângulos semelhantes. Além da semelhança dos lados, né, que são proporcionais, eu tenho
lado, lado e ângulo. Esse ângulo não é 63 graus? Então, esse ângulo aqui também, que perguntou no exercício, vai ter a mesma medida, 63 graus, ok? Então, existem vários exercícios que a gente pode aplicar a semelhança de triângulos. Neste caso aqui, um terreno foi dividido em duas áreas. Então, eu peguei esse terreno todo, né, aqui, ó, esse terreno todo e dividi em duas áreas, é um triângulo, ok? Então, se eu observar, o terreno tem a forma, né, triangular, ele é bem grande. Bom, aí eu dividi aqui com uma reta paralela. Um lado, esse lado é paralelo a este. Então, tem várias formas de calcular esse valor de x. Vamos observar agora que esse valor de x aqui pertence ao triângulo maior. Esse valor de x aqui, ó, que sobrou, é quanto? 90, que é a medida toda, menos x. Então, eu não sei quanto que vale x, mas também não sei quanto que vale esse lado. Existem outras formas de fazer o exercício. Então, como que foi calculado? Eu peguei essa medida do triângulo menor, que é 90 menos x, dividido por esta, que é 9, vai ser proporcional a 90, que é a medida toda do triângulo, né, maior, dividido por este lado aqui, que é paralelo ao lado de 9 metros, ok? Então, eu posso descobrir o valor de x assim. Como que eu calculo? Eu posso também calcular de várias formas. Eu posso multiplicar isso tudo aqui, observar, né, por 27, vai ser igual a isso vezes isso. Então, vai dar um número muito grande. Quer ver? Olha, como que eu posso fazer? 27 vezes 90 menos x, então eu tenho que multiplicar esse por esse por esse, é igual a 9 vezes 90, né? E o que vai acontecer? Eu posso trabalhar com esses números grandes, né? Ou posso simplificar uma fração antes. Como que eu faço? A professora escolheu o jeito mais simples, se for simplificar a fração antes. Como? 90 dividido por 27, eu posso dividir por 9. Então, 90 dividido por 9 dá 10. 27 dividido por 9 dá 3. Então, ficou esta fração, que é essa aqui, e eu simplifiquei esta. Esta é a mesma coisa desta, né? São frações simplificadas. Esta fração corresponde a esta fração aqui simplificada, 10 terços. E agora, ficou mais fácil para resolver. A gente pode multiplicar agora os valores menores. Então, um exemplo. Esse 3, ele multiplica isso tudo. Então, por isso que eu coloquei um parênteses. 3 vezes 90 vezes 3 vezes menos x. Bom, um outro jeito também, que eu acho mais fácil, quanto mais a gente simplifica antes de ficar multiplicando valores que eu vou ter que dividir depois, então eu facilitei o processo assim, olha. Eu passei, em vez de multiplicar 3 vezes 90 menos 3x, eu passei esse 3 dividindo. Então, esse 3 aqui dá para simplificar com 90.
90 dividido por 3 dá 30. Então, eu consegui encontrar o valor de x de uma maneira mais fácil, né? Então, vocês podem escolher vários caminhos. Eu coloquei 90 menos x, passei o 3 dividindo, vai dar igual a 30. 90 dividido por 3 dá 30. E agora, menos x, né, que são os valores aqui, olha, 90 menos x igual a 30, menos x é igual a 30 menos 90. Então, 30 menos 90 é igual a menos 60. Então, eu tenho que achar o x positivo. Aí, eu multiplico por menos 1, troco o sinal, né? De tudo vai ficar 60. Se o x é igual a 60, quanto que mede esse lado? 90 menos 60 é igual a 30. Então, eu calculei esse lado que é 30 e esse lado é 60. Vamos verificar? 30 mais 60 não dá 90? Então, tá certinho, né? 90 dividido por 9 dá 10, né? Então, eu tenho aqui, olha, uma proporção, né? E eu posso calcular a semelhança desses triângulos de várias formas aqui. Neste caso, eu posso verificar assim, olha, 27 sobre 9. 27 dividido por 9 é uma constante. 27 dividido por 9 é igual a 3. Vai ser a mesma coisa que se eu pegar 90, né, que é esse lado maior, que eu peguei esse lado maior, dividido por 30. 90 dividido por esse lado, que é 30, também vai dar a mesma constante, que é 3. Então, eu peguei esse lado, dividi por esse, dá a constante 3. Se eu pegar este lado aqui, que é o lado maior, e dividir por esse lado aqui, vai dar 3 também. Ok? Então, posso calcular aí de várias formas esse exercício. Bom, o exercício 4 é um exercício de desenho. Eu fiquei muito feliz com o exercício do pentágono que muitos me enviaram, né? Fizeram um desenho bonito. E agora eu quero que vocês façam este desenho aqui com todo cuidado. Tem um espaço na página 36, eu coloquei uma linha assim, ó, justamente para vocês fazerem com a medida certinha. Então, façam usando a régua com a medida certinha para vocês conseguirem realizar o exercício corretamente. Eu pedi para desenhar um retângulo, esse lado aqui é 4 centímetros, esse lado de 3 centímetros e traçar a diagonal. Depois que você traçou a diagonal desse retângulo, vocês vão medir, gente, meçam, né, certinho, tem que fazer com a régua. Vai dar exatamente 5 centímetros essa diagonal. Depois eu pedi para dar uma distância, né? Aqui eu não tenho muito espaço na tela, mas vocês vão dar a distância que a professora pediu. E desenhar um retângulo, né, de lados duplicados. Então, se esse lado aqui vale 3, este aqui vai valer 6, ó. Então, é para desenhar os dois retângulos e esse aqui vai valer 8, traçado este lado maior sobre a linha, ok? Então, tem que fazer direitinho o espaço aí que está na página do PET, página 36, dá para vocês fazerem a figura certinho, ok? Então, eu tenho esse lado aqui é 5 e essa diagonal é 10. Façam um exercício com as medidas certinhas para vocês verem. Então, nós temos muita coisa para observar neste exercício. Muitas questões relacionadas a triângulos e quadriláteros. Por exemplo, o retângulo não é um quadrilátero. Então, se eu
passei a diagonal, eu formei 2 triângulos retângulos. Olha aqui. E este triângulo é semelhante a este. Olha que interessante. Essa diagonal, se vocês traçaram certinho aí, vocês vão perceber também que existem lados paralelos. Este lado é paralelo. Este lado aqui também é paralelo. Então, vocês vão fazer o exercício 4 da página 36 com bastante atenção para observar tudo isso que a professora, né, está destacando no exercício, além das paralelas, as medidas, né? O que aconteceu, né, com a medida da diagonal? A medida dessa diagonal aqui, olha, são triângulos retângulos semelhantes e dobrou. Essa diagonal é 5, essa é 10. Pitágoras, gente, fez o teorema importantíssimo para vários cálculos aplicados em nossa vida real. Inclusive, né, na área de engenharia, nós temos muitos cálculos com o teorema de Pitágoras. O que Pitágoras descobriu? Que este lado aqui do triângulo retângulo, este lado aqui, que é o lado menor. Então, esses 2 lados são chamados catetos. A gente chama cateto maior e cateto menor. Esse lado também vale 3, é isso? Então, se eu tenho esta medida aqui, olha, é 5 ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, olha, ele descobriu isso aqui, que 5 ao quadrado, que dá 25, é igual a 3 ao quadrado, que é 9, mais 16. 9 mais 16 não é 25? Então, esse lado, que é o lado maior, que ele chamou de hipotenusa, é igual à soma dos quadrados. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A mesma coisa é este lado aqui. Se eu fizer 10 ao quadrado, não dá 100? Vai ser igual a 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado, 64, ok? Então, eu tenho aqui, né, o teorema de Pitágoras aplicado, e aí eu vou voltar com vocês no exercício 1, que eu deixei esse exercício justamente para destacar o teorema de Pitágoras. Aqui a figura mostra a planta de uma casa com uma vista de corte. Olha como que é aplicado em engenharia. O triângulo tem várias coisas importantes de propriedades. Uma delas é a rigidez. Então, não é à toa que os telhados têm esse formato. Por quê? Porque a estrutura fica mais rígida, né? Então, eu tenho uma estrutura de um telhado em que não vai deformar com tanta facilidade. E por isso tem que ser feito o cálculo certinho, gente. O engenheiro, no caso o engenheiro civil, ele faz a planta da casa, tudo com cuidado, né, com atenção, para ver quanto que vai gastar, né, em toda a obra. Ferragem, no caso aqui, o telhado tem que fazer certinho, né? Senão a casa cai, ou o telhado cai, não pode cair, não é mesmo? Ninguém quer isso. Então, eu posso comprovar isso aqui, tá? Depois vocês comprovem para mim que 5 ao quadrado, né? Não é 25? Então, eu tenho 1,4 ao quadrado mais 4,8 ao quadrado, vai dar 25. Depois vocês façam um cálculo aí para vocês observarem. Então, eu tenho, né, esse cálculo e também perguntou quanto que vai gastar de madeira. Então, eu vou medir 1,4 mais 4,8 mais 5 dá 11,2 metros, ok?
O último exercício, que é o exercício 5, eu vou deixar para vocês observarem, tá? O exercício é muito interessante, eu gostaria que vocês fizessem em casa, ok? Então, existem várias formas de fazer esse exercício. Obrigada, até a nossa próxima aula.